Não, mas o que eu ia te perguntar era, você jogou futebol a vida inteira? Tipo assim, Sim. desde pequeno joga futebol, Desde os 6. desde pequenininho você sabia que se você não virar jogador, você ia querer continuar nesse mundo, ser treinador, ou você não... Sempre foi ideia de ser jogador? Sempre foi ser jogador e para te responder está sim e não. Ou seja, tem as duas vertentes. E desde os 6 até aos 17, sempre na minha cidade, em Viseu. Depois de 17 nós temos que fazer uma decisão. Os europeus, os brasileiros, todo o mundo tem que fazer uma decisão. 12º ano e tens dois rumos. Ou vais para o futebol ou vais para a faculdade. Sim. Combinar os dois é muito, muito complicado, especialmente na Europa. Verdade. Tu tens uma carga horária da universidade que vai das 8 da manhã às 6 da tarde e depois tens treinos. Ou seja, os exames são complicados. Passar exames são complicados. Sim. Então tens de tomar uma decisão. Eu ainda consegui juntar os dois por mais um tempinho, mas chegou a uma altura tornou-se em Portugal, mas depois tornou-se impossível. Tornou-se completamente impossível. Certo, entendi. E aí foi nesse momento que você decidiu vir para os Estados Unidos? Foi. Como é que eu ia te explicar? Foram diversas razões. Uma das principais razões que me trouxe aqui em 2020, não, 2015, em 2015 foi o falecimento do meu avô. Ou seja, eu estava em Lisboa, estava a estar em Lisboa, cerca de 3 horas de minha casa, e o meu avô faleceu, tocou muito, foi um assunto muito complicado na altura, porque eu cresci com ele, ou seja, era todos os dias, almoço, jantar, antes de ir para a faculdade, era em casa deles, já que o meu pai trabalhava aqui nos Estados Unidos, não é? Então eu e a minha mãe sempre estávamos junto com os meus avós, e chegou ali uma altura que me tocou tanto que eu disse, tenho que sair. Ou seja, de janeiro a julho, porque eu cheguei aqui em agosto, posso dizer que passei a 0 cadeiras na faculdade, ou seja, aulas, digamos assim. Então foi fail até ao fim, porque não dava para concentrar. Ou seja, foi um assunto muito complicado na altura e precisava de novos ares. Felizmente, dada a minha situação como cidadão americano também, foi muito fácil só decidir e vir para cá. E a partir daí as coisas foram acontecendo. Primeiro como jogador e depois mais tarde como treinador em 2019. A gente sempre fala aqui, né? O podcast ele é voltado mais para o público brasileiro mesmo. Também tem uma galera de Portugal que acompanha, mas a gente sempre fala dessa dificuldade que o brasileiro tem de vir para cá, porque tem todo aquele processo de visto, e além de visto também tem a nossa moeda, né? Que o real é muito inferior ao dólar, né? E isso eu acredito que para você foi bem mais fácil, porque o euro pro dólar sempre tá ali, né? Parelho, tá? Um às vezes um pouquinho mais caro, às vezes é o outro e tal. Então, basicamente, foi decidir vir pra cá e você decidiu em quanto tempo você decidiu vir e já veio? É assim, eu decidi, ou seja, isto aconteceu em janeiro, eu em fevereiro decidi que tinha que sair. Entendi. Em fevereiro eu tive 3 dias em Los Angeles, vim fazer uns tryouts para o LA Galaxy, para a equipa B. Para a equipa B, tive aqui uma semana. Tive uma semana em que, pronto, foram 4, 5 treinos de captação, o que não deu em nada, não é? Que não, acabou por não dar em nada no espaço profissional, mas a partir daí é que conheci uma pessoa que me direcionou depois para o futebol universitário. E então, a partir de fevereiro, depois, em conversações com 2 ou 3 escolas, não vou mentir, foram 2 ou 3 escolas, 2 da Califórnia e uma na costa este, em Boston, pronto, acabámos por decidir para vir para aqui e dar uma aventura na vida. Qual foi o... Porque, tipo assim, pro brasileiro é uma quebra de paradigma muito grande. Você sair do Brasil e vir pra cá, tipo assim, de proporções, né? Tanto infraestrutura como tipo, paisagem e tudo mais. Qual foi a principal diferença que você sentiu? Porque você já tava ali na Europa, né? Então, tipo assim... É assim, eu sinceramente, eu não senti grandes dificuldades de adaptação. Ou seja, inglês já falava, entende? Mesmo vindo aqui de férias, porque o meu pai trabalhava cá, então todos os verões eu vinha 3 meses de férias com a minha mãe. Então, inglês nunca foi um problema para mim. Não era aquele inglês avançado, mas o inglês básico, um pouco mais do que o básico. Sim. Talvez o que foi mais complicado foi uma realidade diferente de faculdade. Ou seja, eu já estava na faculdade em Portugal, eu estudava em Lisboa, na capital, e a mim sempre me gostaram cidades grandes. E uma das razões de vir para cá foi para vir para a Califórnia, depois cerca de Los Angeles,
Foi uma das razões que eu vim para cá, e o clima. O clima é bom, né? O clima. Então, O clima de Portugal é muito bom, mas... sim, o clima é ótimo. Agora, a grande diferença da Califórnia para Portugal é, no inverno, especialmente na minha cidade, faz muito mais frio no inverno do que faz aqui. Certo. Em relação ao verão, normalmente as temperaturas são iguais. Entende? Mas, por exemplo, se vamos comparar com a costa este, em que no inverno chegam a 30, 40 graus negativos, e no verão é um verão úmido. Sim. Ou seja, aquilo nem é bom no verão nem no inverno. Pelo menos na minha perspectiva. Sim. Entende? Então eu não me via a morar na costa este, mas sim via-me a morar na Califórnia. Entendi. Mesmo sendo ali mais pra baixo, um pouquinho da Flórida, ali também você não se via Não. morando pra lá? Não sei se foi como é que chama? Das Palmeiras, quando cheguei aqui em fevereiro. Alguma razão foi, mas eu lembro que eu vim com o meu pai veio comigo, encontramos aqui em Los Angeles, que ele veio de Boston para Los Angeles e eu vim da Europa para Los Angeles, encontramos no aeroporto. E eu lembro que no dia em que eu cheguei, numa conversa com o meu pai, depois do primeiro treino, disse, eu no verão estou aqui. Sem saber de nada o que ia acontecer. Foi amor à primeira vista, quando você chegou aqui. Sinceramente foi. E não era a primeira vez que eu tinha saído de Portugal. Sim. Ou seja, nós, especialmente o europeu, viaja muito porque as viagens são muito baratas dentro da Europa. Sim. Então já viajei bastante dentro da Europa e na costa este, porque o meu pai morava lá, então todos os verões nós fazíamos diversas viagens. Mas nada até à Califórnia. No momento de chegada foi aquele choque. É aqui mesmo. É assim, não há muito que pensar. Isto tem que funcionar de alguma maneira. A Califórnia é muito bonita, né? É. A gente olha assim, direto eu me pego olhando pro céu assim, né? Eu sou apaixonado de pôr do sol, eu falo, meu, que lugar incrível assim que a gente mora. Eu fico sempre... Eu acho que até se olhar, tipo Não assim, acostumo. a estrutura das ruas, o jeito como é tudo bem feitinho, tudo bem organizadinho, acho que isso pega bastante, né? Tipo, Quantos anos já que você tá morando aqui então? Desde que você se mudou? Desde 2015. Desde Estamos em 2015. 2023. 8 8 anos. 8 anos. 8 anos. E, já... Fez 8 anos em agosto. e você já sente que aqui é a sua casa mesmo? Não. Não? Não. Caralho. Não. Não sente? Não há nada, e esta expressão vem do meu pai, não há nada como o nosso cantinho. Ou seja, uma pessoa agora está cá, mas chega ali a dezembro, chega ao verão, não, Quer ir? temos que ir para casa. Tem que ir para Tem casa. que ir a casa, ver amigos, ver família, porque no final é o que importa, é o que nós levamos. Sim, Nós temos que verdade. guardar a família junto de nós. Verdade. total. você se vê daqui, sei lá, há 30 anos morando aqui ainda ou não? Ou você volta? Não, eu volto. Você pretende fazer o seu trabalho aqui e depois voltar para Exatamente. A minha ideia é estar aqui uns anos, entende? Fazer o meu trabalho, que tem que ser feito, e depois regressar. Portugal? Entendi. Pô, legal. Show de bola, show de bola. E a gente pelo menos assim, né? Eu faço aniversário em dezembro também, né? Meu aniversário daqui 2 semanas. E dezembro é uma época que é muito de família, de Natal e tal. Então, essa época do ano, pelo menos pra mim, lá em casa, é muito importante. É muito, muito bom pra mim tá em casa, tá com a nossa família, tá no nosso cantinho, né? Como você disse. É regressar à base, né? Exato. Recarregar as energias também, porque se não volta também... Sim, isso é uma das... Nunca, desde os últimos... Nos 8 anos que eu tive aqui, o máximo que eu tive fora de Portugal foi 5 meses. 5 meses? 5 meses. Eu regresso sempre 2 a 3 vezes por ano. Ah, ótimo. O quão isso é importante pra você? É extremamente importante. Porque da maneira que eu fui criado com a minha mãe, já que o meu pai estava a trabalhar na costa este. Ou seja, eles estavam separados de distância, não em papéis, digamos sim. assim. Entendi. Chegou em 2015, o meu pai ainda estava a trabalhar em Boston, e eu tive que tomar essa decisão de, agora vou eu deixar a minha mãe e vou para a Califórnia. Durante 2 anos tive um na Califórnia, outro em Boston e outro em Portugal. Você é Como filho que ela único? reagiu isso? E filho único. Filho único. Como que ela reagiu? Você falou, mãe, vou... É assim, eles sempre me apoiaram em tudo. Ou seja, uma das razões que eu sou o que sou hoje, aos meus pais. Mas de longe, entende? De longe. Eu nunca passei de sacrifício de tenho que me matar a trabalhar, não. O meu pai sempre prometeu, enquanto estudares, não te preocupes com nada. Depois de estudares, aí vira-te. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acabei a escola em 2018, no verão, Sim. e nesse mesmo verão, ou seja, a minha mãe viajou de Portugal para Boston, vieram os dois à minha graduation, aqui, e depois voltaram os dois para Boston e o meu pai regressou a Portugal. Uma semana depois de eu acabar o curso, o meu pai disse, chega, trabalhar. Ele não mora mais aqui então? Não. Ah, Aí regressou com a minha mãe, agora estão os dois juntos, outra vez. E você aqui? E eu aqui, trocamos. É um ciclo, pô. É um ciclo. Sim. Caraca, meu. E
os Estados Unidos ele tem muita oportunidade mesmo, né? Porque se a gente parar pra perceber, seu pai estava aqui por algum motivo. Exatamente. E você tá aqui também por algum motivo, né? Mas uma coisa engraçada foi que o meu pai estava na Costa Este. E a Costa Este tem muito imigrante português. Muito. Ou seja, fala-se muito português. Ponto simples quanto isso. E os meus pais nunca quiseram que eu viesse estudar para os Estados Unidos. Ou seja, a educação europeia, com todo o respeito por outras, é mais intensa. Ou seja, eu notei muito quando eu vim com 21 anos. Entendi. A diferença de mentalidade entre mim e muito americano. Ou seja, tem questões legais de poderes beber com 18, poderes fazer coisas mais cedo, e aqui só podes fazer tudo aos 21. Então quando cheguei com 21. Mas isso de sair à noite, tomar um café, ir beber uma cerveja com os amigos, eu já comecei aos 18. Sim. Bem antes. Em Aqueles Portugal. abusos que uma pessoa faz quando é mais novo, já tinham passado. Então quando cheguei aqui e fomos sair, às vezes ia sair com o pessoal de futebol, disse, o que é que estão a fazer? Tenho 21 anos. Ou seja, em termos de mentalidade, uma pessoa cresceu mais e desenvolveu muito mais rápido na Europa. E isso é uma das grandes diferenças que os meus pais nunca quiseram que eu fizesse, pelo menos, o básico e o secundário nos Estados Unidos. Entendi. Então eu quando cheguei já tinha 2 anos de faculdade feitos e depois transferi créditos e acabei, em 3 anos acabei a faculdade aqui. Você trabalha muito com essa galera, né? E aí, pessoal, beleza? Curtiu esse corte? Então não esquece de se inscrever, compartilhar com geral aí esse conteúdo que você acha que pode agregar na vida de várias pessoas, demorou? Tamo junto e aqui é Papo de Visão.